Então, eu sei que vocês estão ansiosos da gente terminar essa parte de pré-processamento dos dados, né, de transformação dos mesmos, para a gente partir logo para Machine Learning. Mas vocês podem observar que grande parte do trabalho da gente é fazer justamente essas transformações. E nessa videoaula a gente vai fazer as últimas que são mais importantes. A gente sabe que os algoritmos trabalham com fórmulas matemáticas, com equações, e, por sua vez, elas trabalham com números. E a gente tem muitos atributos que são atributos categóricos. E a gente precisa fazer a conversão. Além disso, a gente vai observar que dentro da nossa base de dados, nós temos atributos que têm escalas diferentes. E para isso a gente precisa deixar esses atributos na mesma escala. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, sobre essas transformações super importantes, vem comigo. Então, a gente precisa continuar transformando os nossos dados, né, para alimentar os nossos algoritmos de machine learning. E uma transformação que é muito importante é a transformação dos atributos categóricos em atributos numéricos, tá? E por fim, a gente vai fechar essa aula fazendo o escalonamento dos dados, ok? Bem, por que é importante a gente converter os nossos atributos categóricos em atributos inteiros? Porque a maioria, né, dos algoritmos de machine learning, eles trabalham com fórmulas e equações. Então, com certeza, é melhor trabalhar com valores numéricos, né, para essas equações. Então, você pode verificar na base que a gente tem alguns atributos que são numéricos, como a idade, né, mas, por exemplo, nós temos o work class, o education, o marital status, entre outros, que tem um valor, né, categórico para cada um deles, né? A gente viu até que na distribuição das variáveis poderia ser categórico nominais ou ordinais. Então, imagine que essa situação, como é que a gente poderia fazer essa conversão? A gente poderia, por exemplo, convencionar que o work class state_gov seria atribuído 0. Né? Toda vez que eu tivesse o state_gov em um registro, eu substituiria por 0. O self_emp not_inc eu substituiria por 1. E o private eu substituiria por 2. E assim sucessivamente para cada um dos valores diferentes de work class. Tá? Então vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. Porque, obviamente, uma base de dados com mais de 32 mil registros, para você fazer manualmente isso não dá. Então a gente vai precisar do Python. Então vamos ver como é que fica. Para fazer essa conversão, eu vou utilizar uma outra ideia. A gente estava trabalhando no Anaconda Navigator com o Jupyter Notebook. E agora eu vou trabalhar com o Spyder, porque ela tem algumas janelas que são melhores para trabalhar com esses tipos de dados, ok? Então vou abrir aqui o Spyder para a gente. E eu já fiz uma pré-importação, né? Já coloquei o código e a importação da base. Eu vou mudar só aqui o diretório para ser o diretório que a gente está utilizando nas nossas videoaulas. Aí eu vou executar essas duas linhas aqui, tá? Então, agora se você for aqui na aba de variáveis, você vai ver a variável base criada, que ele tem 32.561 linhas e 15 colunas, tá? Aqui eu posso clicar duas vezes e eu posso carregar todas as minhas colunas. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa base em duas, entre os atributos previsores e o atributo meta. Então eu vou criar aqui atributos previsores, tá? Eu vou acessar essa base usando o método ilock, que eu já até mostrei para vocês no vídeo anterior. Eu vou chamar todas as linhas, eu quero todas as linhas e quero da coluna 0, primeiro índice 0, até a coluna 14, tá? Que antecede, né? Ele, por conta do operbound, ele não vai pegar o último índice, que seria o 14, seria esse índice aqui. Então ele vai pegar até o índice 13, que é o native count. Essa daqui é o atributo meta, então não é dos meus atributos previsores. Vou executar isso aqui. Lembrando que da vez passada eu já coloquei aqui um ponto values para já converter em matriz. Mas eu não vou fazer isso agora, para conversão em matriz NumPy,
porque eu vou precisar fazer uma outra conversão lá na frente e vocês vão entender por quê. Tá? Então eu vou executar essa linha aqui e ele criou atributos previsores. Então um outro data frame, tá? Com todos os atributos até o native counter menos a classe. E obviamente eu vou criar uma outra variável que é o atributo meta. Então só estou dividindo a minha base e vou chamar base.ilock. Vou dizer que eu quero também todas as linhas, mas agora eu só quero a coluna de índice 14. Vou executar essa linha aqui. Opa, que eu botei só bar. Vou botar base. Vou executar. E agora, ó, o atributo meta só veio aquela coluna da classe. Perfeito. Agora eu vou fazer o que a gente falou, que é a conversão de um atributo categórico para um atributo inteiro. Porque se você olhar aqui em meta, por exemplo, aqui é uma string, né? Menor ou igual a 50k. Aqui maior do que 50k. Então, para os meus algoritmos, eu vou trabalhar com números. Para isso, eu vou usar uma classe chamada Label Encoder. E eu vou importar do sklearn. Então, eu vou botar aqui from sklearn.preprocessing e vou importar a classe Label Encoder. Aí eu vou instanciar essa classe. Eu vou chamar, por exemplo, de encoder, Label Encoder. Vou executar essas duas linhas aqui. Tá? Eu criei aqui o meu encoder e agora eu vou fazer a conversão do meu atributo meta. Tá? Eu poderia fazer dos meus atributos previsores também, mas como a gente vai usar depois uma outra técnica, eu vou mostrar para vocês em cima desse atributo meta. Então eu vou dizer que o atributo meta vai receber encoder ponto o método fitTransform e eu vou passar o próprio atributo meta, tá? E vou executar essa linha. Quando eu executar, o meu atributo meta agora tem zeros e uns. Então eu converti as minhas classes, os meus atributos categóricos em atributos inteiros. Então vamos pegar aqui a base original, tá? Vamos abrir aqui a base original. Vou pegar aqui o meta e comparar. Ó. Vou pegar aqui o último atributo. Ó. Se você olhar até o índice 6, eu tenho menor ou igual a 50. A mesma coisa aqui. Ó. Até o índice 6, ele atribuiu 0 para essa classe. O índice 7, 8, 9, até aqui o índice 11 é maior ou igual a 50. Então, se você olhar aqui, ó, ele atribuiu 1. Então, tem duas classes. Ok? Então, funcionou perfeitamente o que a gente precisava fazer. Mas aí, a gente precisa pensar numa coisa. Qual o problema que tem essa abordagem de eu simplesmente converter a minha base, os valores da minha coluna para um atributo numérico? Bem, eu vou apontar dois problemas. Um desses problemas é que os algoritmos vão assumir que dois valores próximos serão mais parecidos do que dois valores distantes. Então ele vai considerar que, por exemplo, que o StateGov, quem trabalha no governo, que é 5 ou 6, por exemplo, é próximo do Private, que é 3. Então, isso não necessariamente é verdade. E, então, essa associação ela pode gerar problemas se a gente utilizar conversão numérica. Um outro problema é que, por conta da grande diferença de valores, alguns atributos podem ter pesos maiores do que os outros. E isso não é condizente. Então, por exemplo, se eu considerar cor e eu assimilar que preto é 8 e vermelho é 1, os meus algoritmos, como eles trabalham com ponderação, eles podem considerar que a cor preta é mais importante do que a cor vermelho. E isso não existe. Então a gente precisa saber como é que a gente resolve esse problema. E como é que a gente pode resolver isso? A gente vai resolver usando a técnica de One-Hot Encoding. Então imagine essa seguinte base aqui de exemplo.
eu tenho essa base que tem essa coluna name, number, test e ball. É só uma base fictícia. Tem o name 1, name 2, name 3, number 1, 2 e 3, blá, blá 1, blá 2, blá 3 e yes e no. Elas têm valores categóricos, mas eu poderia simplesmente usar o label encoder e converter para atributos numéricos. Mas a gente já viu que tem esses dois probleminhas. E como é que eu faço, então, para fazer essa conversão? Eu posso usar esse one-hot encoder. E qual o objetivo dele? Então imagine a seguinte situação. Eu vou converter numa sequência, dependendo da quantidade de valores que eu tiver naquela coluna, eu vou converter em uma sequência de 0 e 1. E ele só vai deixar em uma das posições o 1 e nas demais posições o 0. Então imagine o seguinte, ó. Eu vou converter a coluna name. A coluna name tem quantos valores diferentes? Tem o name 1, o name 2 e o name 3. Então ele tem três valores diferentes. Então ele vai criar para mim 3 colunas, ó. 3 colunas. Quando ele for representar, por exemplo, o nome 2, name 2, ele vai deixar a primeira coluna e a última como 0 e a do meio como 1. Ok? Quando ele for representar name 3, ele vai deixar as duas primeiras colunas como 0 e a última coluna como 1. E quando ele for representar o name 1, ele vai deixar a primeira coluna como 1 e as duas últimas colunas como 0. Então, dependendo da quantidade de valores, ele vai criar colunas e vai deixar apenas um hot, né? Ou seja, apenas um como 1 e os outros serão como 0. Isso que a gente chama da técnica de one hot encoder, e é que serve para resolver aquele problema que eu apresentei anteriormente. E como é que a gente faz para implementar isso aqui em Python com as nossas bibliotecas? Vamos ver. Vamos dar sequência ao nosso código implementando o one hot encoder, tá? Nós temos esse atributo aqui, atributos previsores, que ele é um data frame, né? Então nós vamos pegar e vamos ver como é que se comporta, como é que são os valores do atributo workClass, que é um atributo categórico. Então vou botar aqui atributos previsores, vou chamar desses atributos previsores apenas aquela coluna workClass e vou ver quantos valores diferentes eu tenho nessa coluna aqui, tá? Olha só, eu tenho esses valores diferentes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tipos de classes de trabalho diferentes, ok? Agora, a gente vai usar a própria biblioteca Pandas para codificar esse atributo usando o one-hot encoding, fazer a conversão de categórico para numérico, só que não numérico usando igual a gente fez o label encoder. Então nós vamos chamar aqui, por exemplo, eu vou chamar aqui uma variável chamada oneHots, eu vou chamar aqui o pandas e vou chamar um método chamado getDummies, tá? Essas variáveis são chamadas variáveis dummies também, quando eu converto elas para zeros e uns, né? Então eu vou dizer que o meu parâmetro data vai ser atributos previsores. E as colunas das quais eu quero mudar é apenas a coluna workClass. Tá? Então eu vou executar isso aqui. Deu um erro aqui porque eu não coloquei o atributo columns, né? Eu só passei o nome da coluna. Eu estou dizendo que eu vou alterar esses dados, mas apenas nessa coluna que eu estou passando por parâmetro. E aí eu vou executar. Pronto, ele gerou aqui o oneHots. O oneHots, ele vai ser o mesmo atributos previsores, o método data frame, mudando com o workClass. Veja que o workClass estava aqui, na segunda posição. Quando eu coloco o one-hot encode, ele joga lá para o final. Olha só, ele botou todos aqui, converteu em 0 em 1. E lembra que na explicação eu falei que vai ficar, o número de colunas que ele cria é o número de valores.
Nós contamos aqui que eu tenho 9 valores diferentes, então deve ter 9 colunas. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 colunas, uma para cada tipo. Então ele fez essa conversão, ok? Então aí a gente já aprendeu como é que ele funciona. Essa daqui foi só para a gente testar, tá? Então eu vou comentar essa linha aqui. Vou até copiar, na verdade, essa linha. Ou se você quiser fazer uma alteração nela, não tem problema. E eu vou deixar ela toda igual, com exceção de que agora eu vou colocar a lista de todos os atributos que eu quero mudar. Então, se você botar aqui, por exemplo, atributos previsores ponto columns, ele vai me mostrar todos os atributos dessa base. E eu vou colocar, separados por vírgula, todos os atributos que são categóricos. Então eu vou botar aqui, por exemplo, o education. Eu vou colocar também o marital status. Outro atributo aqui é o occupation. Vou colocar também o relationship. Esqueci aqui de colocar as aspas para marcar o nome da coluna. Ok. Eu tenho também race. Eu tenho sex. E eu tenho também o atributo native country. Native country. Ok? Beleza. Agora eu vou executar esse cara aqui. Executar aqui. Pronto. Executei. Agora, se você olhar o OneHot Encodings, todos os atributos que eu tenho aqui agora, ó, são atributos numéricos usando tanto o label encoder. Não, o label encoder a gente só usou no atributo method, mas usando a técnica de OneHot Encoding. Então nós tínhamos originalmente 14 colunas e se transformaram em 108 colunas. Beleza? Uma das transformações mais importantes que a gente precisa aplicar no dado é o escalonamento do dado. Mas por que, Rangel? O que seria esse escalonamento, né? A gente vai ver aqui que a maioria dos algoritmos eles não funcionam bem quando os atributos numéricos têm escalas muito diferentes, né? E é interessante também falar antecipadamente que o escalonamento de dados é mais importante ser feito nos atributos previsores. O atributo meta geralmente não é necessário. Mas o que vem a ser essa discrepância, esse escalonamento? Olha só, se a gente olhar na nossa base, a gente tem, por exemplo, o atributo idade. O atributo idade, ele varia pelo que a gente já viu em aulas anteriores, ele chega no máximo ao número 90. Então, são dezenas aí, não chega nem a centenas o valor. Mas a gente tem o capital gain. O capital gain, ele tem valores acima na casa dos milhares, né? Então, isso daí pode dar essa discrepância na mesma base de dados, colunas diferentes com valores com intervalos de diferença muito grande, isso pode dar problema no meu algoritmo. E aí a gente precisa escalonar esses dados. E como é que a gente faz isso? Geralmente tem duas formas. Uma delas é usando a normalização, ou escala min-máximo, que é a mais simples, né? Esses valores eles vão acabar sendo deslocados e redimensionados para que acabem variando de 0 a 1. Né? Então o que ela faz é pegar um valor, subtrair do menor valor da base e dividir pela diferença entre o maior valor da base e o menor valor da base. E aí ele normaliza aquele dado lá. O Scikit-learn ele possui um transformador que a gente pode trabalhar que chama min-mass scale. Tá? A outra forma de utilizar é a padronização, que ela é diferente, porque ele vai utilizar uma subtração do teu valor pelo valor médio daquela base e vai dividir pela variância. Tá? E a diferença também é que ele não vincula um intervalo específico. Entre a normalização ele vai
gerar valores entre 0 e 1. A padronização, por exemplo, eu posso ter valores negativos também, mas é bem utilizada porque ela é bem mais sensível a outliers, né? Então é bem interessante de trabalhar. E o scikit-learn também possui um transformador para trabalhar com a padronização, que é o standard scale, ok? Então vamos ver como é que isso funciona no nosso exemplo. O mundo na mesma escala. E aí antes, como os meus previsores, os meus atributos previsores, eles estão aqui dentro desse one-hotings, né? Foi a última operação que a gente fez. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir, né? Vou jogar ele aqui dentro, só que já em formato de matriz, né? Uma matriz NumPy. Então eu vou botar aqui atributos previsores vão receber esses one-hotings que eu fiz agora, né? Ponto values, tá? Então vou executar isso aqui. Se você olhar, agora nós temos, ó, uma matriz com aquelas 108 colunas que a gente já tinha. Não é mais um data frame, é uma matriz. E agora eu vou aplicar o meu standard scale, vou fazer uma padronização. Vou importar do sklearn preprocessing, eu vou importar o standard scale. E aí eu vou fazer um instanciamento da classe, né? Standard scale. Vou executar logo aqui essas duas linhas aqui e vou efetivamente escalonar meus dados. Então eu vou pegar aqui e vou dizer que atributos previsores vai receber esse scale que eu defini agora e eu vou chamar o método fitTransform e passo os atributos previsores. Simples assim. Vou executar. Pronto. Se você olhar agora atributos previsores, tem valores aqui, até valores negativos, que não tem nenhum problema, mas todos agora estão na mesma, as 108 colunas estão na mesma escala, ok? Então nossos atributos agora estão basicamente prontos para entrar nos nossos algoritmos de Machine Learning. Então, se você gostou dessa aula, curta esse vídeo e bons estudos aí, até a próxima videoaula.